Olá, olá, pessoal. Almir Neves, bom dia, boa tarde, boa noite para mais uma edição do nosso Revenue Ops Cast, onde a gente fala com pessoas super interessantes que estão de alguma forma impactando aí a geração de receita nas empresas. E hoje a gente vai falar com um amigão meu aí que está falando lá dos Estados Unidos, diretamente de Orlando, e é uma das maiores especialidades, um dos maiores especialistas do Brasil quando a gente fala em atendimento ao cliente, quando a gente fala em diversas perspectivas de como trabalhar a cultura de atendimento, de como trabalhar, né, times de alta performance no atendimento, na área de vendas. A gente vai conversar hoje com o Alexandre Slivnik. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, grande Almir? É um prazer falar com você e com vocês sobre esse tema fascinante e muito importante, principalmente depois de tudo isso que a gente vive, né? Agradeço essa oportunidade. Legal, verdade, hein? E o Alexandre, para quem não conhece, é um autor best-seller, um palestrante, um profissional de treinamento. Se apresenta para a gente rapidinho, Alexandre, para quem não te conhece, né? Com A certeza. Estratégia da Magia, aí, um dos grandes livros, aí, um dos best-sellers de atendimento que muita gente lê. Apaixonado pela Disney, né? Tô vendo aí a Disney aí atrás de você, um quadro da Disney. Pois é. Conta aí pra gente aí um pouquinho quem é o... Vou chamar de Ale, que eu já sou íntimo já, né? Mas... é um prazer, fica tranquilo, grande Almir, é sempre um prazer. Eu fico feliz e agradecido e eu, acima de tudo, eu sou pai do Leonardo e da Beatriz, marido da Tatiana e tenho também 2 cachorros, a Peppa e o Buddy, e 5 peixes. Então, esse é o Alexandre Slivnik, mas, acima de tudo, um cara apaixonado pela vida, né? Não por acaso eu uso camisetas com mensagens que me levam, de uma certa forma, para cima, né? Eu gosto sempre de ver o copo meio cheio e eu trabalho com treinamento e desenvolvimento desde os meus 16 anos de idade. Então, eu comecei com eventos, organizando eventos, participando de treinamentos. Eu era menino ainda, eu tinha, enfim, eu estava começando a minha carreira. Aí eu comecei a ficar fascinado pelo mundo de desenvolvimento humano. Eu comecei a crescer, depois de alguns anos comecei a ter uma equipe para liderar, e eu percebia que a gente precisava, enquanto líder, precisava fazer algo para desenvolver a nossa equipe. E aí eu comecei a estudar empresas de sucesso, empresas amadas pelos seus clientes externos e amadas, obviamente, pelos seus clientes internos, e aí eu comecei a achar algumas das empresas que eram as marcas mais amadas do mundo, e claro, achei a Disney. Disney é uma das marcas mais amadas do mundo, uma das marcas mais valiosas do mundo. E eu comecei a estudar a Disney em 2009. Fui fazer um curso no Brasil ainda sobre a Disney, sobre atendimento ao cliente, mas não tinha a menor ideia de escrever livro, não tinha a menor ideia de ser palestrante. A minha ideia foi buscar conhecimento para aplicar com a minha equipe. Pois bem, eu amei tanto que eu comecei a estudar mais, vim dos Estados Unidos fazer um curso da Disney aqui nos Estados Unidos, mas ainda sem tantas pretensões de ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu estava aprendendo. Até que eu apliquei na minha equipe. Eu tinha uma equipe pequena na época, eram 17 pessoas, e as empresas começaram a olhar os nossos resultados e como a gente estava atendendo, e eles falaram, Alexandre, o que você fez? Aí eu falei, eu peguei a metodologia da Disney e apliquei na empresa. Mas como? Eu comecei a ensinar. E eu comecei a ser convidado pelas empresas para fazer palestra. Eu ia fazer palestra de graça na época. E aí, obviamente, o volume de convites ficou insustentável em termos de agenda, eu não conseguia conciliar. Eu falei, puxa, isso pode ser uma oportunidade de negócio. Então, eu comecei a dar palestras e ser remunerado por isso. E eu amava fazer aquilo, né? Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir mais. E aí, o que eu fiz? Escrevi meu primeiro livro. E aí, virou best-seller, já está na 12ª edição. Que legal, hein? E aí, as pessoas começaram a falar, Ale, a palestra é muito legal, é muito bacana, mas a gente quer mais, né? A liderança, principalmente quando eu dava palestra para a liderança, eles falavam, como é que a gente pode ir para a Disney com você? Aí eu falei, bom, por que não, né? Eu comecei a montar turmas, programas aqui nos Estados Unidos, e, enfim, para manter uma história longa, curta, 5 anos atrás eu me mudei para os Estados Unidos justamente pelo volume de turmas que nós tínhamos aqui. E hoje nós já estamos na 42ª turma, mais de 1.000 pessoas formadas só aqui nos bastidores da Disney. Então, o que eu faço hoje é isso, eu dou palestras e treinamentos sobre encantamento de clientes e
principalmente falando sobre cultura organizacional, sobre liderança, afinal, o encantamento do cliente externo é uma consequência do encantamento do cliente interno. Tudo está dentro da empresa, né? É isso verdade, aí. Verdade. Amigo, se quiser, pode me interromper, tá? Não, sem problema, né? Me diz uma coisa, você é um apaixonado, né? E eu sempre acompanho aí os treinamentos que vocês têm, e eu vejo que você já vai além da Disney, né? Hoje você leva o pessoal para dentro de uma Apple Store, né? Trabalha Apple Store, que é aí, eu acho que um dos grandes exemplos mundiais de receita por metro quadrado, de rentabilidade de produto, de sucesso de marca como um todo, né? E muitas vezes a gente tem uma percepção de que, puxa, só o vendedor que gera venda, né? Só o vendedor que gera receita. E a Apple, ela traz uma visão um pouquinho diferente disso, né? Do atendimento como gerador de receita para a empresa, cara. Ótima pergunta, Almir. De fato, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo hoje. A gente sabe que nesse mundo da tecnologia, né? Você mais do que ninguém sabe disso, que as techs estão aí valiosíssimas. Então, a Apple é um grande case, é um grande exemplo. A gente leva também as pessoas para conhecerem os bastidores da Apple. Mas uma coisa interessante, a Apple tem um grande senso de propósito. A Apple não quer criar o melhor computador. A Apple não quer criar o melhor telefone. Na verdade, a Apple ela existe para mudar o mundo através da tecnologia. Muitas pessoas, eu sou um Apple maníaco, eu estou fazendo essa atividade através de um Mac, eu tenho iPhone, mas muitas pessoas acham que o telefone da Samsung é melhor. Muitas pessoas acham que outros computadores são melhores, mas o que acontece com a Apple? A Apple tem um alto senso de propósito. E para você ter uma ideia, algo interessante que eu quero compartilhar com todos vocês que assistem agora, a Apple não paga comissão do seu vendedor. Olha só que interessante. No mundo onde, no varejo, nas vendas, a comissão, a gente acha, né, que a comissão é o que motiva o vendedor. E a Apple, a empresa mais valiosa do mundo que não paga. Qual que é a ideia da Apple? A Apple ela aumenta a remuneração média e o que ela faz? Ela incentiva através de compra de ações. Olha que máximo isso. Você faz com que o seu vendedor, com que o seu colaborador seja sócio da empresa. E isso é maravilhoso, porque assim, você não é remunerado em dinheiro, você é remunerado em ações também. Claro, além da remuneração média em dinheiro, você não tem comissionamento de vendas, mas quanto mais a sua loja, quanto mais o seu negócio é saudável, mais você pode comprar participações da empresa. E, obviamente, isso acaba tendo um grande retorno de engajamento. Então, o que eles fazem? Eles querem te atender bem. E olha só o que é uma quebra de paradigma, principalmente para as empresas brasileiras. Por que a Apple tira a comissão? E aí eu vou responder a sua pergunta. Porque ela entende que a comissão coloca o interesse do vendedor acima do interesse do cliente. Vou repetir. A Apple entende que a comissão coloca o interesse do vendedor acima do interesse do cliente. E isso faz total sentido, porque o vendedor ele vai querer vender mais, então pega mais isso, pega mais isso, pega mais isso, e aí, de repente, se o cliente sai de lá, o vendedor é muito bom, comprou um monte de coisa, mas daqui 2, 3 meses ele falou, nossa, eu não gostei, eu comprei muito mais do que eu deveria. Qual é a percepção de valor da marca Apple? Cai. E aí, a partir do momento que o vendedor não está preocupado na quantidade da venda e sim na qualidade, você faz o quê? Você pereniza a sua marca. Você cria lealdade, você cria fidelidade. Aliás, trazendo um pouco a reflexão sobre fidelização e lealdade. Fidelizar é um passo anterior à lealdade. Fidelizar é quando um cliente vai lá, compra um mouse da Apple, e aí, puxa, gostei do mouse, o mouse ficou legal, agora eu vou lá e vou comprar um AirPod. Legal, eu volto e compro o AirPod, depois eu compro outro aparelho. Isso é fidelidade, quando ele volta para comprar. Lealdade é um passo além, que quando eu compro um mouse da Apple, eu volto para comprar um aparelho, mas não sozinho. Eu volto com o meu amigo, eu volto com outras pessoas, e eu começo a vender a marca da Apple para outras pessoas. Por isso que a Apple, olha só, pasmem vocês, 60% do espaço físico de uma loja da Apple é dedicado à experiência, só 40% dedicado à venda. De novo, no mundo do varejo isso é um absurdo, né? Se a gente pensar, porque a gente calcula muito, né? Venda por metro quadrado e tudo mais. Mas espera lá, hoje, no mundo onde
o nosso cliente está a um clique de distância. Se ele vai para a nossa loja, a gente tem que proporcionar a melhor experiência. E a melhor experiência passa pela experiência do uso do produto e, obviamente, pela experiência na relação humana entre cliente e equipe de vendas. Que na Apple não é que é uma equipe, não são vendedores, é uma equipe de atendimento. E todo mundo lá faz atendimento. Não importa se você está nos bastidores, se você está na frente, se você é líder da loja, você trabalha na equipe de atendimento. Verdade. Acho que uma das coisas muito bacanas que a gente conhece dos bastidores também da Apple é essa visão de que você não é obrigado a vender, né, também, né? Acho que uma das coisas que eles têm muito claro é isso, né? Atenda o cliente, né? Às vezes ele não precisa do teu equipamento e o vendedor, ele tem essa autonomia de falar para o cliente isso, né? Tem, e olha que mágico, Almir. Quando a gente pensa assim, isso até arrepia, porque eu acho maravilhoso, porque é uma empresa que trabalha com propósito, claramente. E o que acontece com venda remunerada, venda comissionada? Normalmente, o vendedor, a partir do momento que o cliente fala, ok, vou comprar isso, aí ok, eu vou lá até o caixa, alguns vendedores até esperam, entregam a sacolinha e o cliente vai embora. Legal. Mas o que acontece na Apple? Normalmente, quando você vai comprar um equipamento lá na Apple, um aparelho na Apple, o vendedor fala, você quer que eu entre e faça o setup, né? Faça a iniciação, ligue o equipamento e te ensine a usar? Ele já vendeu. A partir do momento que você pagou, ele poderia, se ele fosse incentivado e remunerado por comissão... Deixa eu ir para o próximo. Ok, vai embora, eu vou para o próximo. Mas o que ele faz, eu posso te ensinar a usar? Por quê? Ora, mais uma dica aqui da Apple, né? Você falou da Apple, agora vamos falar. Mas da Apple, vale muito mais a experiência que você passa depois da venda do que antes da venda. De novo, vale muito mais a experiência que você, enquanto colaborador, vendedor, passa pós-venda do que antes da venda. O que acontece? Normalmente, os vendedores ou as empresas, de uma forma geral, elas se preocupam muito até o momento da venda, o momento da transação. Só que o momento da transação, olha só que quebra de mindset. Muda esse mindset. O momento da transação é o início da jornada do cliente com a sua marca. Não é o final. O momento da transação é o momento que ele conecta com a sua marca. Então, a partir dali, ele tem que saber usar e tirar o melhor proveito para que crie a fidelização. E se ele volta, compra mais, cria lealdade, porque ele vai voltar com mais gente. E aí, quem vai ser vendedor é o nosso cliente, que vai trazer novos clientes. Eu acho que uma das coisas muito bacanas que você pontuou e a gente traz no universo da tecnologia é essa visão de CS, né? Hoje o atendimento nas empresas de tecnologia são chamados de Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. E uma das coisas que eu sempre bati muito com os meus times foi isso, né? Gente, a gente está vendendo uma solução tecnológica, né? A pessoa está usando, a pessoa está vendo o benefício, né? A pessoa está tendo resultado. Então, pegar um exemplo da minha última startup que eu vim, né? A gente vende uma solução que é para equipes de vendas gerarem resultados através de Big Data para comércio internacional, né? Ele está usando, ele está fazendo, né, o melhor uso da ferramenta, e acho que é um pouquinho disso que você falou, né? Pô, você está saindo com o produto, você sabe usar o produto, né? Exato, porque senão o produto vai ficar largado lá, e aí? Qual vai ser a percepção de valor da marca, né? Então, é a nova realidade. Não adianta nada a gente pensar que a transação é quando termina. A transação é quando começa. E aí, a partir do momento que a gente fala em sucesso do cliente, vamos pensar nisso. Qualquer empresa quer ter perenidade. Muitas empresas investem milhões e milhões em marketing. E eles têm resultado no curto prazo. Mas o que garante resultado no longo prazo, que é o que a gente quer, não é o marketing. O que garante o resultado no longo prazo é o atendimento e a experiência e o sucesso do cliente ao ter contato com a sua marca. Então, como você brilhantemente disse, espera lá. Então, se eu ofereço essa tecnologia para o meu cliente, eu preciso saber se ele está usando bem e se tem algo que eu posso melhorar para que ele use ainda mais. Para que, obviamente, o que ele me paga tenha um payback, que ele consiga usufruir e ter resultado com isso. Então, de novo, é trabalhar a jornada do cliente, que não termina quando ele paga, e sim começa a partir do momento que ele tem contato com essa nossa marca. E você comentou da recompra, né? Isso gera recompra, gera upsell, gera venda de outras soluções, né? E eu sei que você teve em loco aí, em outro grande case de sucesso, que é a Zappos, né? Que é um e-commerce
de sapatos, né? Conta um pouquinho o que é tão especial no atendimento da Zappos, que faz dela aí hoje também uma referência global de atendimento ao cliente. A Zappos é maravilhosa. A Zappos, para quem não conhece, é uma empresa americana que vende calçados pela internet. Não é só calçados, mas começou com calçados, mas 80% das vendas da Zappos é focada em calçados. Bom, o que acontece? A Zappos é uma empresa que vende coisas pela internet, não tem loja física. Mas foi comprada pela Amazon por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Mas o valor de mercado dela era de 750 milhões. Aí você fala assim, o que fez a Amazon pagar 50% a mais nas Zappos foi a sua cultura. Porque a Zappos é reconhecida como, por ter o call center mais amado do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão nas Zappos durante uma semana. E hoje, também uma vez por ano, 2 vezes por ano, a gente vai lá e dou cursos lá dentro das Zappos também. E o que acontece? A Zappos é famosa por ter um atendimento muito diferenciado. E olha o mindset das Zappos. Na entrada das Zappos, na parede, tem uma mensagem do Tony, que o Tony é o CEO, fundador das Zappos, dizendo assim, nós não somos uma empresa que vende calçados. Nós somos uma empresa de atendimento ao cliente, que por um acaso também vende calçados. Muda completamente. Então, se alguém ligar para as Zappos, por exemplo, para pedir pizza, o colaborador das Zappos vai pedir pizza para o cliente. E aí tem vários atendimentos. Se você que está nos assistindo aí colocar no Google Case Zappos, você vai ver vários. Aí nessa semana que eu passei nas Zappos, eu fiquei por 2 horas como sombra de um atendente, ouvindo as ligações. E aí no final das ligações, eu tive a oportunidade de conversar com ele e perguntei para ele qual foi a ligação mais estranha que você já recebeu na sua vida. E aí ele falou assim, teve um dia que um cliente bateu o carro e ligou para as Zappos. Aí eu falei, o quê? Como é que é? Conta um pouquinho mais sobre isso. Pois é, eu bati o carro e aí eu precisava de um guincho. E aí o que eu fiz? Eu liguei para as Zappos. E aí eu achei muito estranho isso, né? Muito maluco. E aí eu comecei a perguntar mais coisas para o atendente. E o atendente falou que naquele momento que ele recebeu aquela ligação, ele lembrou do Tony, que falou, nós somos uma empresa de atendimento ao cliente que por um acaso vende calçados. Então eu vou ajudar esse cara. Primeira coisa, eu falei, olha, você precisa de um bombeiro, você precisa de uma polícia? Não, tá tudo bem aqui, ninguém se machucou, só precisa de um guincho. Aí o que o atendente das Zappos fez? Pegou o telefone do seguro, pegou o número do seguro, ligou para o seguro, pediu o guincho, 5 minutos depois, volta com o cliente e diz, fique tranquilo, daqui a alguns minutos o guincho tal, da empresa tal, o telefone tal, nome tal, estará aí com você para resolver o seu problema. Mas eu posso fazer... Aí o cliente ficou todo agradecido, nossa, eu tinha certeza que ia dar certo, agradeço. E aí o atendente das Zappos, curioso, né, com essa situação, perguntou, por que o senhor não ligou para o seu seguro diretamente e ligou para as Zappos? E aí o cliente disse, sabe o que é? Eu já estou muito estressado. Se eu ligasse para a minha empresa de seguros, eu ficaria mais estressado ainda. E como eu sou cliente das Zappos, o que eu fiz, eu tinha certeza que vocês iam resolver para mim, liguei para as Zappos. E aí o que acontece quando esse cara precisar comprar calçados de novo? Ele vai comprar nas Zappos. E mesmo as Zappos não sendo a empresa mais barata, ele vai querer comprar naquela marca que é o que ele é. De novo, esse cara é leal, esse cara ele fala bem das Zappos para outras pessoas. Eu conto essa história em palestras, e imagino o quanto as Zappos não ganha, né, em termos de marketing em cima disso. Então, de novo, né, trazendo aquela reflexão do sucesso do cliente. Qual é o sucesso do cliente ali? Não era comprar sapatos. O sucesso do cliente era guinchar o carro dele. Então tá, eu vou te ajudar a guinchar o carro, porque o dia que você precisar comprar sapatos, você vai comprar comigo. Começo da pandemia, final de março, lockdown. O mundo parou. O que a Zappos fez? Contratou 200 pessoas, eu repito, a Zappos contratou 200 pessoas no final de março para dar receita para as pessoas, para ensinar os pais a brincarem com as crianças. Então, era um atendimento ao cliente, não das Zappos, qualquer pessoa podia ligar lá, e aí fala assim, olha, eu quero saber como é que eu brinco com meu filho de 2 anos. Vocês têm alguma dica de brincadeira? Aí a equipe estava preparada para isso. Então, não era uma equipe de venda, era uma equipe que estava ajudando as pessoas a saírem bem dessa pandemia. Imagina só o valor das Zappos quando cada vez mais vai subindo. Então, de novo, o sucesso do cliente não é só baseado no seu produto. O sucesso do cliente, o seu produto é uma parte do sucesso dele. Então, acho que esse case das Zappos é maravilhoso também. Não, e muitas vezes, acho que você pontuou, né? O sucesso do cliente, o teu produto, ele auxilia, né? Mas ele não é somente aquilo, né? Quando a gente está na tecnologia, né? No nosso caso, que a gente fala de inteligência artificial, né? Inteligência artificial para otimizar, né? Para dar agilidade, para dar insights mais significativos.
mas você ainda precisa da pessoa, você ainda precisa do contato humano, você ainda precisa da relação, né? E acho que uma das coisas que o Tony, eu sempre, um sobrenome dificinho, o Tony Rich, acho que é, né? Rich, é difícil de falar. E eu tive o prazer de ver ele ao vivo aqui no Brasil, uma das poucas vezes que ele veio aqui. E eu lembro que ele sempre falou muito do happiness, né? Pô, todo mundo tem que estar feliz, né? A tua equipe tem que estar feliz, você tem que estar feliz, né? Porque o happiness gera essa roda virtuosa da alegria. E você é apaixonado por um dos lugares, né, mais alegres do mundo, né? Que é aí o mundo Disney, né? Conta pra gente um pouquinho da onde nasceu tanto essa paixão, assim, você comentou que foi conhecer os cursos, né? Mas a gente está vendo um fenômeno de vendas aqui, presenciando nesse exato momento de Disney Plus. Tenho 2 filhas em casa que vieram metralhadoras, cada uma com uma metralhadora de um lado, aqui, pai, assina o Disney Plus, assina, porque tem isso, tem aquilo. E eu falei, nós vamos ficar tão felizes. Ouvi essa palavra exatamente ontem, né? Se você assinar, né? O que o pai fez, né? Assinou. Mas é isso, Almir, porque, vamos lá, né? Vamos pensar. Muitas pessoas, principalmente pessoas da minha idade, enfim, da nossa idade, falam assim, Disney, pensa nos parques, né? Mas parque é só 30% do faturamento da empresa. Se a Disney só dependesse dos parques, ela hoje estava quebrada. Ontem eu estive no Magic Kingdom, estava fazendo algumas gravações para clientes, e assim, o parque hoje, que ainda nós estamos vivendo essa pandemia, não sei quando que você está assistindo esse vídeo agora, mas ainda os parques estão com 35% da sua lotação. Eles não podem ultrapassar isso, então os parques estão vazios. O resultado financeiro dessa área, ele está sendo ruim já há 7, 8 meses. Vamos lá. Porém, por outro lado, qual é o propósito da Disney? Como você disse brilhantemente, criar felicidade. Criar felicidade é o propósito da Disney. Então, eles criam felicidade através dos parques, eles criam felicidade através dos filmes e criam felicidade através do Disney Plus. E o Disney Plus, que foi lançado no Brasil agora recentemente, ele repetiu o sucesso mundial. Para vocês terem uma ideia, a Disney ela tinha uma previsão de atingir o que ela atingiu em 1 ano, ela tinha a previsão de atingir em 5 anos. Repito, no Disney Plus, o que a Disney previa faturar em 5 anos, ela faturou em 1. Então, de novo, o que acontece com a empresa Disney? Ela está crescendo, as ações da Disney estão saudáveis, por mais que um negócio importante dela está sendo muito impactado com essa pandemia. Então, qual que é a ideia central? A partir do momento que eu sei que o meu negócio é criar felicidade, então eu crio um desenho para criar felicidade. Eu crio um parque para criar felicidade. Eu crio um aplicativo, uma tecnologia para criar felicidade. Então, voltando à nossa reflexão anterior, o sucesso do cliente não é por conta de um produto. Então, por exemplo, vocês aí, Almir, vocês têm produtos maravilhosos, mas eu costumo fazer uma reflexão sobre Fórmula 1. Não sei quem gosta de Fórmula 1, mas se você der uma máquina maravilhosa, a melhor máquina, a Mercedes, hoje que é a melhor máquina, na mão de um piloto ruim, ele não vai ser campeão. Ele não vai ser 7 vezes campeões como Hamilton. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter alguém bom. Então, eu preciso saber treinar um profissional, preciso formar um profissional, preciso saber contratar um bom profissional. Então, assim, não adianta nada entregar para o cliente a melhor tecnologia. Eu preciso entregar ferramentas e subsídios para que o cliente coloque as melhores pessoas para poder fazer o melhor uso da tecnologia. É o que a Disney faz. A Disney tem uma cultura muito forte que justamente atrai os melhores talentos para trabalhar com ela. Então, a Disney não paga os melhores salários. Muitas pessoas acham, a Disney, ela paga bem. Para vocês terem uma ideia, a Disney é uma das empresas que menos paga aqui nos Estados Unidos, mas é uma das empresas que tem um alto senso de propósito, que tem, como eu disse lá no começo, que é uma das empresas que dá oportunidade para o cliente interno, para o colaborador ser sócio através de ações. Então, a Disney dá uma oportunidade de crescimento de carreira. Então, eu tenho claramente lá no sistema da Disney, se eu hoje sou um vendedor de pipocas no parque e eu quero ser diretor de entretenimento, eu entro lá no meu sistema da Disney e coloco onde eu quero chegar. E aí o sistema me diz quais são os treinamentos que eu tenho que fazer, quais são as áreas que eu tenho que passar, quais são as oportunidades que eu tenho que perseguir. E aí eu consigo, com isso, obviamente, estar mais engajado para crescer na carreira. Então, de novo, sucesso é quando você tem o seu propósito e todas as pessoas, ou boa parte dos seus colaboradores, estão conectados com ele. Verdade. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante, você falou, né? Pô, tá na parede, né? Tá no quadro,
tá nos valores da empresa, né? E eu sei que você hoje, para quem não conhece a rotina do Ale, o Ale vem para o Brasil, né? Trabalhar, né, 1, 2, 3 vezes no mês, às vezes, dar palestra para as maiores empresas, né? Empresa aérea, banco, varejo, perfumaria. E acho que um dos grandes desafios de quem está na ponta executiva é como que eu levo isso para o meu dia a dia, né? Como que eu tiro da parede, né? Como que eu tiro aqui? A gente está nesse momento também com a nossa equipe, com a Adriana, desenhando, putz, quais são os nossos valores, qual que é a nossa cultura, o que a gente quer implementar e fazer no dia a dia, né? Porque é difícil isso, né, Ale? Você, né, transformar essa coisa tangível que está escrito na parede no intangível do dia a dia, né? Da execução, né? Sabe o que eu tenho visto em muitas empresas? Acho que é por isso que eu tenho trabalhado tanto. Como você disse, eu viajo 2, 3 vezes por mês para o Brasil para dar palestras, treinamentos. E por que eu tenho trabalhado tanto, principalmente esse tema, né? Cultura. Porque as empresas não conseguem tirar do quadrinho e colocar em prática. E por que não conseguem tirar no quadrinho? Porque ninguém entende o que está escrito no quadrinho. Por mais que você tenha falado assim, algo tangível na parede, a grande maioria das vezes, se você coloca, mais uma lição de casa aí para quem está assistindo, coloca no Google, missão de empresas. Aí você tem um parágrafo gigantesco com palavras que ninguém entende. E aí outro dia eu estava com um executivo de RH de uma grande empresa, não vou, como exemplo ruim, não vou citar o nome da empresa, mas e aí ele estava querendo fazer um trabalho de transformação cultural e ele estava com essa necessidade. Como é que eu faço para transformar a nossa cultura em prática? Aí eu falei, tá, e qual que é a missão da empresa de vocês? Pera aí que eu vou pegar lá para te falar. Então pronto, a gente já viu que não funciona. Nem ele sabia. O executivo de RH não sabe qual a missão da empresa, o problema não está lá embaixo, o problema está em como foi construída essa cultura. Então vamos lá. Dica número 1 para vocês que querem trabalhar com essa questão prática, né? Como que eu coloco em prática? Com todo respeito às nossas vovozinhas, mas a sua vovozinha de 90 anos tem que entender o propósito da sua empresa. Repito, a sua vovozinha de 90 anos, com todo respeito às vovozinhas, mas quando a gente vai explicar algo para a vovozinha, a gente tem que ter calma, didática e ser o mais simples e objetivo possível, senão a vovozinha não entende. Então, de novo, qual que é o propósito da Disney? Criar felicidade. Não é proporcionar as melhores relações no B2B, no C2C, no H2A, não. É criar felicidade. Apple, qual é o propósito da Apple? Mudar o mundo. Não é criar condições para que os nossos clientes tenham a tecnologia à disposição, não. É mudar o mundo. Então, você chega lá para o cara que está na linha de frente e fala assim, cara, você está vendendo esse mouse aqui para mudar o mundo. Você está vendendo esse telefone aqui para mudar o mundo. Então, é isso que você faz. Disney, você está vendendo pipoca, não é para ganhar mais, não é para saciar a fome do cliente, é para criar felicidade através da pipoca que ele come. Então, de novo, quanto mais simples for a nossa cultura, mais aplicável é. E aí, o que acontece? O maior problema, além da simplicidade, é a prática da liderança. Porque muitas vezes os líderes não estão coerentes com a cultura da empresa. Então, se você pega uma cultura da Disney, onde eles privilegiam encantar o cliente interno, se o líder não encantar o cliente interno, ele está sendo incongruente com a cultura. Então, ou esse cara precisa ser reconduzido ou treinado para agir de acordo com a sua cultura, ou precisa ir embora. E o Tony, de novo, trazendo os apos, né? O Tony tem uma reflexão que eu acho brilhante. Demore o tempo que for para contratar, mas demita rapidamente. De novo, demore o tempo que for para contratar, mas demita rapidamente. Porque às vezes a gente fica lá, esse cara é bom, esse cara é o cara que mais manja dessa máquina. Ele lidera 30 pessoas e ele é um péssimo líder. Não adianta você ter o melhor cara técnico e um péssimo líder se ele lidera pessoas. No longo prazo, você vai perder sua equipe, você vai perder resultado. Então, eu recomendo fortemente que você siga a risca essa do Tony. Demore o tempo que for para contratar, mas demita rapidamente. Porque quando a gente fala de cultura, tem que ter congruência entre o que está escrito na parede e a prática, principalmente, da liderança. E acho que um ponto que você acabou de falar, que a gente tem que ter
Acho que a gente se foca muito hoje no NPS, né? Qual que é o NPS do meu atendimento? Qual que é a notinha que eu tiro? Como é que é? O meu joinha tá para cima ou tá para baixo? Depois que o cara falou comigo no chat, né? E ele deveria ser diferente, né? Ele deveria ser, puxa, qual o resultado, né? Você falou resultado várias vezes, né? O atendimento tem que ser algo que gere resultado, né, Ale? Bom, cara, você falou um ponto principal aqui, a gente poderia falar mais meia hora sobre isso, mas dica de ouro para vocês que nos ouvem, nos escutam agora, ou nos assistem. Você não pode melhorar o que você não pode mensurar. Repito, você não pode melhorar o que você não pode mensurar. NPS é um dos indicadores. Eu vou dar um exemplo de call center, já que a gente falou das apps. Aí depois eu volto com outro exemplo da Disney. Eu adoro dar exemplos para poder deixar claro como é que é a prática disso. Empresas no Brasil, eu tenho trabalhado muito com grandes empresas de call center e elas têm esse dilema, porque eles querem cobrar NPS. Para quem não conhece NPS, basicamente você pede para o seu cliente dar uma... Eu vou falar de maneira rápida, tá? Você pede para o seu cliente dar uma nota para que ele tenha... Não é nem uma nota, o quanto você recomendaria aquela empresa para outras pessoas, de 0 a 10. Então, basicamente, se o cliente deu 9 e 10... é um cliente promotor, é um cliente ótimo. Então, eles têm uma fórmula para identificar qual é o seu score. Então, de acordo com a sua porcentagem, você tem uma empresa com clientes promotores, ou uma empresa com clientes neutros, ou uma empresa com clientes detratores. Então, obviamente, a maior parte das empresas, ou as empresas buscam estar com clientes promotores. Pois bem, e aí você pega empresas de call center, que um dos indicadores é o NPS. Que legal, NPS. Qual outro indicador? TMA. Tempo médio de atendimento. Ou seja, eu cobro do meu colaborador que ele tenha um tempo médio baixo, que ele atenda rapidamente, mas ao mesmo tempo eu cobro dele um NPS alto. A conta não fecha. Eu não posso cobrar um tempo médio de atendimento baixo e ao mesmo tempo comprar um NPS alto. Por quê? O NPS alto está diretamente relacionado à conexão emocional que eu fiz com o meu cliente do outro lado da linha. Se eu sei se o meu cliente tem filhos, onde ele mora, como é que está a temperatura no cliente, qual time ele torce. E aí eu boto pressão para o meu cliente interno, para o meu colaborador atender rapidamente, mas boto pressão para ele ter um NPS alto. Olha só que brilhante o que a Disney fez, e essa é uma novidade fresquinha, aconteceu semana passada. A minha esposa foi cancelar o passe anual dela, ela não está mais indo para a Disney, eu estou indo lá bastante a trabalho ainda, mas ela e meus filhos ainda pararam por conta da pandemia, e ela resolveu ligar para cancelar o passe anual dela. Pois bem, ela foi super bem atendida por uma colaboradora da Disney, resolveu o problema, cancelou, e aí, como eu disse no início dessa minha fala, você não pode melhorar o que você não pode mensurar. E aí, depois de cada atendimento, tem uma pesquisa de satisfação. E minha esposa ficou lá respondendo a pesquisa. Tinha 3 perguntas. A última pergunta, olha só que demais essa pergunta. A última pergunta que a Disney fez para minha esposa foi: se você tivesse uma empresa, você contrataria essa colaboradora para sua empresa? Olha que máximo! De novo, se você tivesse uma empresa, você contrataria essa colaboradora para sua empresa? Imagina só, olha o indicador. Se a maior parte dos meus clientes diz que sim, quer contratar essa pessoa, eu preciso valorizar. E valorizar não é recompensar, dar mais dinheiro. É reconhecer. Eu falo assim, Almir, olha só, o seu índice de pessoas que te contratariam está em 95%. Cara, parabéns, continua assim. Obviamente, eu vou dar oportunidade para que o Almir cresça na carreira. Agora, se o Almir ele não seria contratado por 90% das pessoas, opa, tem alguma coisa errada. Então, de novo, você não pode melhorar o que você não pode mensurar. NPS é um dos indicadores, mas não adianta cobrar NPS junto com o TMA, porque são indicadores antagônicos, né? E aí, obviamente, o resultado do NPS cai a partir do momento que o TMA cai também. Ótima pergunta, e esse tema seria tema para a gente ficar mais uma hora falando. Verdade. Gente, essa energia que o Alê tem, né, é a energia que ele traz para os livros, traz para as palestras, traz para os conteúdos que ele gera, e é muito importante, né, a gente entender, quem está na ponta da receita, que essa tem que ser a energia do teu time de atendimento. Né? O teu time de CS, a nomenclatura que muitas vezes você quiser trazer para a tua equipe, ela tem que estar aí pronta, né, para crescer junto com
junto com o cliente, né? Não adianta você ter um bom produto que o cliente não sabe usar, né? Não adianta você, muitas vezes, ter a gente fala de tecnologia, que é o nosso universo, né? Você ter muitas funcionalidades e o cliente não usa. A gente briga muito com os dashboards aqui, Ale, você ter, né, uma excelente ferramenta de dashboard e você ter gráficos que ninguém entende, né? Então, tudo isso parte desse entendimento humano, né? Dessa perspectiva de, puxa, eu tenho pessoas se conectando, entendendo e trazendo o resultado que o cliente espera, né? Ale, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Para quem não sabe também, o Ale está saindo aí de uma semana de coronavírus, que ele trabalhou, inclusive, né? Ainda bem que estava à distância, que daí deu para trabalhar ao mesmo tempo, né, Ale? Deu para dar palestras, eu fiquei isolado aqui em casa durante 14 dias, mas hoje já estou super bem, sem Covid, sem nenhum sintoma, mas estou bem, graças a Deus estou ótimo por aqui. Então, obrigado mais uma vez, gente. Quem quiser conhecer o Ale aí, dá uma gugada que nele falou aí, né? Tem coluna, tá sempre na mídia. E não deixem de comprar os livros aí que são excepcionais. Obrigado, cara. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado a vocês. Agradeço muito aí o carinho, a possibilidade de trocar ideias e fico sempre à disposição. De verdade, de coração, foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema.